Boa noite, estamos aqui novamente com mais uma edição de Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 26, ainda da primeira temporada. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre ossos e músculos do pé. Basicamente esse é o nosso roteiro de hoje. Os ossos do pé, eles são 26, tá? Podemos ver aqui uma visão dorsal do pé, aqui uma visão medial e aqui uma visão lateral do pé. Esses 26 ossos, eles são divididos em ossos do tarso, são 7 aqui na frente, metatarso, são 5 metatarsos, e as falanges, tá? Então, essa é uma forma de dividir os ossos do pé. No entanto, clinicamente, e os ortopedistas gostam muito de dividir os ossos do pé em 3 partes ou 3 regiões, o que eles chamam de retropé, mediopé e antepé, tá? O retropé seriam esses 2 ossos aqui mais posteriores, tá? Que são o talos e o calcâneo, e falaremos dele daqui a pouco. O mediopé seria essa parte intermediária, ou melhor dizendo, esses ossos mais anteriores aqui do tarso. E o antepé seria formado por essa região aqui, dos metatarsos em diante, dos metatarsos, pelos metatarsos e pelas falanges, ok? O retropé, ele tem uma ação ou uma configuração muito interessante, que ele vai formar literalmente a coluna, né? A base da coluna, onde vai se articular aqui em cima a tíbia, tá certo? Então a tíbia, ela se articula exatamente aqui em cima dessa região que seria a tróclea do talus, tá certo? Aqui então a gente tem a articulação que a gente tem a articulação tibiotalar, tá certo? Entre a tíbia e o talos. Então, exatamente aqui em cima é que vai se projetar todo o peso do corpo. Então, se olharmos aqui de perfil, exatamente nesse ponto aqui, tá certo? E logo abaixo do talos a gente vai ter o calcâneo. Tá? O calcâneo, ele vai projetar aqui aproximadamente 50% a 60% do peso aqui, tá certo? Então, essa região aqui do retropé é a região que vai receber a maior parte da carga. E as regiões do mediopé e do antepé vão ajudar a formar um arco. Vocês podem reconhecer aqui o arco plantar, que é mais côncavo medialmente do que lateralmente. Então, na parte medial, nós temos uma concavidade mais pronunciada. Na parte lateral, uma concavidade um pouquinho menos pronunciada. Então, o retropé, ele seria formado pelo calcâneo, que está lá embaixo, e pelo talos, né? Nessa região aqui, ó, é que vai se inserir o tendão do calcâneo, que é o tendão do tríceps sural, também conhecido vulgarmente como tendão de Aquiles, né? Um dos poucos epônimos que se utiliza muito amplamente, né? São amplamente consagrados pelo uso. Essa região aqui, ó, seria a região da inserção do tendão do calcâneo. Tá? Então, esse ponto aqui é muito importante, porque a partir do momento em que eu traciono isso daqui para cima, o que acontece com essa parte aqui? Ó? Eu tiro o calcâneo do chão, do solo. Tá? Isso daí é muito importante numa determinada fase da marcha, quando a gente traciona com o tendão do tríceps sural, o calcâneo para cima e, por consequência, desloca todo o peso do corpo e o centro de gravidade do corpo, um pouco, principalmente para frente, mas também um pouco para cima. Tá? Isso é muito importante aí na marcha. Isso daí é uma alavanca, né? É uma alavanca onde nós temos aqui
o apoio, onde nós temos aqui a resistência, que é o peso do corpo aqui em cima, onde se exerce aqui a potência. Então, é uma alavanca do tipo interresistente, né? Vocês devem ter estudado isso na física. Interresistente é como se fosse, por exemplo, carrinho de mão, né? Aqui está a roda do carrinho de mão, aqui está a alça, então você segura por aqui e levanta, e aqui está o peso do carrinho de mão. Tá? Uma alavanca, então, interresistente. A parte do médio-pé, o médio-pé, ele é formado por 5 ossos, tá? O navicular, que é medial aqui, o cuboide, que é o mais lateral, e por 3 cunhas, né, que se chamam ossos cuneiformes. Cuneiforme quer dizer em forma de cunha, né? O cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Essa é uma visão dorsal do pé. Então, o médio-pé é formado por 5 ossos, o retropé é formado por 2 ossos, e se o pé tem 26 ossos, então sobraram mais 19, né, que são os 5 metatársicos, 5 falanges proximais, 4 falanges médias e 5 falanges distais. Porque o dedo 1, o primeiro dedo, o hálux, ele não tem falange média, só tem falange proximal e distal, assim como o primeiro dedo da mão, que é o polegar. Ok? Então, numa outra visão aqui, né, uma visão plantar e o antepé. 5 metatársicos e as falanges. Tá? Falanges proximais, falanges médias, 4, e 5 falanges distais. Aqui nessa visão lateral, nós temos uma visão muito privilegiada aqui do talos, aqui superiormente, né? E aqui é justamente o ponto em que nós temos articulação com a tíbia. Aqui embaixo o calcâneo, e aqui é justamente o ponto em que há o apoio no solo, do calcanhar, né? E aqui é o ponto onde se insere o tendão do tríceps sural. Tá? E aqui vemos o médio-pé. Como nós estamos tendo uma visão lateral, tá? Nós temos um arco um pouco mais raso, né? Um pouco menos pronunciado. Vemos bem o cuboide, vemos um pedaço do navicular e vemos apenas 2 dos cuneiformes, o lateral e o intermédio. Quando a gente tem uma visão medial, é do outro lado. Continuamos vendo bem o talos, né? Uma visão bem privilegiada. Continuamos vendo bem o calcâneo, o apoio no solo, aqui o ponto de inserção do tríceps sural. Vemos bem o navicular, mas aí já não vemos bem os ossos mais laterais, tá certo? O cuboide a gente não vê bem. E os cuneiformes a gente vê bem o medial e vê um pedaço do intermédio, tá certo? Então vamos agora, tendo visto os ossos do pé, vamos agora estudar os músculos do pé. Vamos lá, músculos do pé, conforme eu já havia dito, do ponto de vista anatômico, os músculos do dorso eles são menos expressivos, tá certo? Então nós temos aqui o extensor curto dos dedos do pé. Opa, que isso? Extensor curto dos dedos do pé. Tá certo? Esse conjunto aqui, ó, ele se direciona para os quatro dedos mais mediais. Então, para o hálux, para o segundo, para o terceiro e para o quarto dedos. Tá? O quinto dedo ele não tem um tendão, tá, de extensor curto. Então, muitos livros colocam essa parte aqui mais medial como individualizada como um extensor curto do hálux. Alguns livros eles descrevem extensor curto dos dedos do pé para os 4 dedos mediais. Tá? Nós estamos vendo aqui, ó, o tendão para o dedo 1, para o dedo 2, para o dedo 3, para o dedo 4. E aqui são, na realidade, nós temos o tendão do flexor longo, aliás, do extensor longo dos dedos, para o 2, 3, 4 e 5. Ok? Extensor longo dos dedos, que está lá na perna, a loja anterior da perna, tá certo? Os 4 tendões aqui, e o extensor curto dos dedos do pé, tá? Essa parte aqui seria considerada o extensor curto do hálux, e mais 3 tendões para os dedos 2, 3 e 4.
Esse músculo é inervado pelo nervo fibular profundo. Vocês devem lembrar do fibular profundo, que é o nervo responsável pela inervação da loja anterior da perna. Aqui, né, uma outra visão do extensor curto dos dedos do pé. Aqui ele está cortado, tá? E aqui deixa ver o nervo fibular profundo vindo por aqui, tá certo? O ramo, melhor dizendo, do fibular profundo para a inervação do extensor curto dos dedos do pé. Na planta, tá? A gente tem uma quantidade maior de músculos, mas eu não poderia pular direto para a musculatura da planta do pé sem falar da ponerose plantar. A ponerose plantar, ela representa uma forte lâmina aponeurótica, tá? Ela pode ser anatomicamente subdividida em 3 partes, uma parte mais medial, uma parte central, uma parte mais lateral, mas o mais importante é lembrar que ele vem aqui da região do túbio do calcâneo, tá? Ele vai se dividir em 5 processos, um para cada dedo, tá? E esses processos eles vão até a falange proximal de cada um dos 5 dedos, tá? E aqui, como a gente pode ver, tanto aqui mais proximal quanto aqui mais distal, existem fitas transversas que vão unir esses processos. Então, notem que quando a gente fala do pé, a gente tem 3 pontos principais de apoio do pé. Um deles é aqui na região do calcâneo. O outro é aqui na base do primeiro metatarsico. E aqui é na base, nessa parte aqui do quinto metatarsico. Então, são 3 pontos de apoio formando um trígono, tá certo? Aproximadamente 50%, 60% da carga cai aqui e aproximadamente 30%, 20%, 25%, 30% aqui e o restante aqui, ok? 30% mais ou menos aqui e 20% aqui. Então, essa aponeurose plantar, ela é uma fita aponeurótica muito forte que ajuda a manter a integridade estrutural desses arcos do pé, do arco medial, do arco lateral e aqui do que seria aqui um arco transverso. Obviamente, a musculatura da planta do pé ela vai ser muito importante também na manutenção dessa estrutura dos arcos plantares. Então, anatomicamente e didaticamente, a gente pode dividir os músculos da planta do pé em 4 camadas. Vamos percorrer essas 4 camadas, vamos individualizar cada um desses músculos, mas volto a enfatizar que é importante que a gente considere que esses músculos da planta do pé eles serão importantes do ponto de vista do conjunto, tá certo? Então, existem esses músculos da planta do pé, eles são divididos basicamente num grupo medial, que vai para o hálux, num grupo central e num grupo lateral para o quinto dedo. É mais ou menos parecido com a mão, onde a gente tem um grupo medial, que são os músculos da eminência tenar, um grupo lateral para o quinto dedo, que são os músculos da eminência hipotenar, e um grupo central, que são aqueles músculos curtos, né? Os lombricais, os interósseos. Aqui no pé a estrutura é mais ou menos semelhante, obviamente com algumas adaptações, tá? Mas a gente pode fazer essa analogia. Os músculos da planta do pé são todos inervados por ramos do nervo tibial, na realidade os ramos terminais, que são o nervo plantar medial e o nervo plantar lateral. Então, como eu havia dito, esses músculos eles são importantes no seu conjunto, tá? São importantes na postura, né? São importantes na manutenção da posição de pé, tá certo? São importantes na locomoção e são importantes na sustentação dos arcos plantares durante os movimentos do pé. Então, na primeira camada, a gente tem basicamente
3 músculos. O mais medial deles é o abdutor do hálux, tá certo? E é inevitável que a gente vá fazendo também as nossas analogias aí com a mão, né? Lá na mão a gente tem o abdutor do polegar e aqui a gente tem o abdutor do hálux. Numa posição intermediária, a gente tem o flexor curto dos dedos. O flexor longo dos dedos, vamos lembrar, ele vem lá da loja posterior da perna. O tendão dele vai passar ali na goteira retromaleolar medial. E lateralmente a gente vai ter o músculo abdutor do quinto dedo. Tá? Então, nessa primeira camada, a gente tem muito clara aí aquela configuração do grupo medial, que está dedicado ao hálux, do grupo central e do grupo lateral, que está dedicado ao quinto dedo. Tá certo? Embaixo, em amarelo, aí, a gente tem as inervações de cada um. O PM é o plantar medial e o PL é o plantar lateral. Mas volto a dizer que, do ponto de vista clínico, né, é importante que a gente considere que toda a planta do pé é inervada, em última análise, pelo nervo tibial. Quando a gente analisa clinicamente, né, faz um pouco menos de diferença se é plantar medial ou plantar lateral, tá? Para um exame neurológico, por exemplo. Óbvio que se a gente está fazendo uma intervenção cirúrgica na planta do pé, faz muita diferença, onde está o plantar medial, onde está o plantar lateral. Mas do ponto de vista de exame neurológico, a gente pode considerar tudo como ramos do nervo tibial, ok? Na segunda camada, a gente vai ter o quadrado da planta, né, que ele vai se inserir nos tendões do flexor longo dos dedos, então ele é, digamos assim, ele é apelidado de flexor acessório, ele ajuda na força aí, e na realidade acaba ajudando também na manutenção do arco plantar. Tá? Nós temos os lumbricais, são 4 lumbricais da mesma forma que na mão, tá certo? E da mesma forma que na mão, eles estão relacionados com os tendões do flexor longo dos dedos. A diferença é que na mão eles estão associados, relacionados ao flexor profundo dos dedos, que seria aí o equivalente. Tá? E nessa segunda camada ainda, a gente vai ter os tendões. Na realidade, não são os músculos da planta do pé, mas eles são os tendões do flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos, são músculos que vêm lá da loja posterior da perna, ok? E abaixo aí estão a inervação desses do quadrado da planta pelo plantar lateral dos lumbricais. Lumbrical 1 pelo plantar medial, lumbricais 2, 3 e 4 pelo plantar lateral. Na terceira camada, nós vamos ter outros músculos importantes, né, relacionados aí com o hálux, tá? E com o quinto dedo. Agora mudou para vocês, né? O delayzinho tá bom hoje. Vamos lá, deve ser muita live aí no Brasil inteiro. Então vamos lá. Na terceira camada, né, de superficial para profundo, a gente tem lá o flexor curto do hálux. Olha que ele tem uma cabeça medial e uma cabeça lateral, tá certo? As setinhas verdes estão indicando essas duas cabeças. O adutor do hálux, tá? E é inevitável que mais uma vez a gente faça uma analogia com o adutor do polegar, né? Também com uma cabeça oblíqua e uma cabeça transversa, que estão indicados aí pelas setinhas laranja, tá certo? E medialmente, ou melhor, lateralmente, né? Na projeção aí, no relacionamento aí com o quinto dedo, a gente vai ter o flexor curto do quinto dedo. Então, nessa terceira camada, flexor curto do hálux, cabeça medial e lateral, adutor do hálux, cabeça oblíqua ou cabeça transversa, e o flexor curto do quinto dedo. A inervação está lá embaixo, com o flexor curto do hálux sendo inervado pelo plantar medial e os outros dois pelo plantar lateral. E, finalmente, quarta camada, a gente tem os músculos realmente mais profundos, que são os interósseos dorsais e os interósseos plantares, tá certo? Todos eles inervados pelo plantar lateral, tá?
pelo desenho que vemos aqui, ó, vamos mostrar aqui claramente, né? Aqui a gente não consegue ver muito bem, tá? Mas não sei se vocês lembram que o eixo de abdução e adução na mão era o terceiro dedo. No pé é diferente, o eixo de abdução e adução é o segundo dedo. Quando a gente troca o slide aqui, e eu vou aguardar alguns segundos aí para trocar para vocês acompanharem. Pelo desenho dos interósseos dorsais, que a gente vê aqui, ó, é que a gente consegue ver claramente por que o eixo é o segundo dedo. Ó. Os interósseos dorsais, um puxa para cá, outro puxa para cá e para cá. Esses são os abdutores, né? Eles afastam os dedos do pé. E aqui, os interósseos plantares, que são 3, tá? Eles aproximam o dedo 3, 4 e 5 do segundo dedo. Aqui a gente não precisa porque tem o adutor do hálux que faz esse trabalho. Então, não se esqueçam, o dedo que faz, o dedo eixo, né, para considerar movimentos de abdução e adução dos dedos do pé é o segundo dedo, ok? Então, vamos agora para os nervos do pé, tá? Basicamente, a gente pode dividir numa inervação motora e numa inervação sensitiva. Inervação motora, a gente vai ter a participação do fibular profundo, que é ramo do fibular comum, que é ramo do isquiádico. Vocês devem lembrar disso. E vamos ter a participação do plantar medial e plantar lateral, que são ramos do tibial, né? Tibial, que é responsável pela inervação da loja posterior da perna. Tá certo? Fibular profundo, inervação da loja anterior da perna. Na inervação sensitiva, a gente tem mais opções aí e vai ser interessante a gente olhar esses desenhos aí. A gente vai ter o safeno, que é o ramo lá do femoral, a gente vai ter o sural, que é uma união, né, de ramos do tibial e do fibular comum, além do fibular profundo, fibular superficial e dos plantares medial e lateral. Ok? Vamos a eles. Então, fibular profundo, né? Fibular profundo, vemos aí uma figura do dorso do pé. Agora acho que abriu para vocês aí. O fibular profundo, ele desde lá de cima, ele já acompanha a artéria tibial anterior, ok? Então, o nervo fibular profundo e a artéria tibial anterior são, respectivamente, o nervo e a artéria da loja anterior da perna. Tá? E o dorso do pé nada mais é senão uma espécie de continuação da loja anterior da perna. Aqui a gente vê o tendão do tibial anterior, o tendão do extensor longo do hálux e o tendão do extensor longo dos dedos aqui cortado, né? E os tendões aqui vindo para cá, para os 4 dedos laterais, de 2 a 5. Tá? O fibular profundo, então, ele vem para cá, tá? E ele emite esse ramo para a inervação do nervo, do músculo extensor curto dos dedos e do hálux. Os tendõezinhos estão aqui, ó. 3 tendões aqui e o do hálux está aqui. Ok? Aqui, a inervação motora da planta do pé. Esperando um pouquinho para virar aí para vocês. Inervação motora da planta do pé. Ok, acho que apareceu para vocês aí. Aqui é um resumão, tá, do que é inervado pelo plantar medial e lateral. As 4 figurinhas aí que vocês podem ver são as 4 camadas dos músculos do pé. Elas estão numeradas aí. Camada 1, superior à esquerda. Camada 2, superior à direita. Camada 3, inferior à esquerda. E camada 4, inferior à direita. Tá? E à esquerda aí a gente tem a listinha aí da inervação motora. Tá? Por preciosismo, a gente pode até guardar isso, mas volto a dizer para vocês que do ponto de vista clínico, do ponto de vista de exame neurológico, tá?
essa musculatura ela é importante no seu conjunto, tá? E em última análise, a menos que a gente vá fazer uma intervenção cirúrgica ali, em última análise, o que é importante é saber que toda essa musculatura intrínseca da planta do pé, ela é inervada pelos nervos plantar medial e lateral, que são, em última análise, nervo tibial, tá? São ramos terminais do nervo tibial. Tá? Então, aí nós vemos na listinha aqui à esquerda, né? A gente tentou colocar aqui de forma didática o que é inervado, os músculos que são inervados pelo nervo plantar medial, né? Esse númerozinho em laranja aqui significa a camada a qual pertence o músculo. Então, da primeira camada, abdutor do hálux e flexor curto dos dedos, da segunda camada, o primeiro lombrical, e da terceira camada, flexor curto do hálux. E embaixo, os músculos que são inervados pelo nervo plantar lateral. Primeira camada, abdutor do quinto dedo, segunda camada, o quadrado da planta e os lombricais 2, 3 e 4, terceira camada, o adutor do hálux e o flexor curto do quinto dedo, e quarta camada, os interósseos plantares e dorsais. Bom, então para o nosso curso, né, é importante a gente saber que existem os músculos intrínsecos, é importante a gente saber distingui-los ali, mas, volto a dizer, do ponto de vista funcional, são importantes no conjunto. E do ponto de vista de exame neurológico, é importante saber que a inervação deles, em última análise, por ramos do nervo tibial. Agora, na inervação sensitiva, a gente tem mais opções, tá certo? Vamos começar aqui pelo nervo safeno. Vocês devem lembrar que o nervo safeno ele sai lá do nervo femoral, tá certo? E ele vem caminhando aqui ao longo da face medial da perna, tá? Ele vai inervar vai fazer inervação sensitiva de toda a face medial da perna e ele se continua para a face medial do pé. Até onde? Até o nível da articulação metatarso-falângica do primeiro dedo. Tá certo? Aqui, nesse pontinho aqui, né, da articulação metatarso-falângica do primeiro dedo. Então, toda essa face medial do pé, até aqui, é inervada pelo nervo safeno, que é ramo do nervo femoral. Ok? Em seguida, a gente tem o nervo sural, tá certo? Depois a gente vai ter o resumão de inervação do membro inferior, tá? A gente vai ter um encontro específico para isso. Então, a inervação sensitiva proporcionada pelo nervo sural, o nervo sural é formado por dois ramos. Na realidade, ele tem duas contribuições. A primeira contribuição por parte do comunicante fibular, que é ramo do fibular comum, que se une com o cutâneo medial da perna, que é ramo do tibial. Então, os dois juntos vão inervar, vão formar o nervo sural. O nervo sural ele vai caminhar aqui na face lateral da perna e vai passar posteriormente ao maléolo lateral, acompanhado da veia safena parva. Essa relação anatômica é muito importante. E ele vai se continuar aqui como nervo cutâneo lateral do dorso do pé. Então, o que ele vai fazer em termos de inervação sensitiva? É uma área, convenhamos, né, bastante modesta. É essa área vermelhinha aqui, nessa parte direita aqui do desenho. Tá certo? É o nervo cutâneo dorsal, cutâneo lateral do dorso do pé. Tá certo? Cutâneo lateral do dorso do pé. Como a gente tem uma área tão estreita e como a gente tem frequentemente uma certa superposição entre territórios de inervação sensitiva cutânea, com frequência, e pelo fato também do nervo sural ter um trajeto superficial e com um ponto de reparo anatômico muito claro, que é o maléolo lateral, ele passa atrás do maléolo lateral, acompanhando a veia safena parva, né? Sempre que a gente precisa lançar mão de um nervo para fazer uma biópsia, né? Eu preciso de uma biópsia de um nervo periférico. Eu estou suspeitando de uma neuropatia periférica.
Então, o nervo sural, por ter uma área de inervação pequena e se a gente leva em consideração a superposição que há, né, entre territórios vizinhos e por ser facilmente localizável, ele é um forte candidato a ser biopsiado quando a gente precisa de uma biópsia de nervo periférico. Fibular profundo. O fibular profundo, ele inerva toda a loja anterior da perna, vocês devem lembrar disso, né? E ele desce ao lado da artéria tibial anterior. A artéria tibial anterior, ela entra no pé, ela vira a artéria dorsal do pé, ou artéria pediosa. E o nervo fibular profundo, ele se continua. Então, aqui nessa figura aqui, ó, a gente consegue ver o fibular profundo e o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai inervar as faces adjacentes do primeiro e do segundo dedo. Se a gente olha o desenho aqui da esquerda, ó, essa área amarelinha aqui, ó, faces adjacentes do primeiro e segundo dedos. Na figura mais à esquerda ainda, a gente consegue ver bem o trajeto dele, ó. O fibular profundo, inervando as faces adjacentes do primeiro e segundo dedos. A contribuição para a inervação do dorso do pé do fibular superficial, ela é bem mais expressiva. O fibular superficial, ele é praticamente dono do dorso do pé. Quais são as exceções? Face lateral do quinto dedo, que é do sural, e as faces adjacentes do primeiro e segundo dedos, que são do fibular profundo. O resto todo é de ramos do fibular superficial. Que ramos são esses? Cutâneo medial do dorso do pé e cutâneo intermédio do dorso do pé. Tá certo? E vocês lembram o dedo de divisão dos territórios de inervação sensitiva do dorso da mão? É o terceiro dedo. No dorso do pé, exatamente é o terceiro dedo também. Então, aqui, nessa figura mais à esquerda, a gente consegue ver aqui o cutâneo medial do dorso do pé. Ele emite um raminho para cá, ó, para a face medial do hálux. Por que a face medial do hálux? Porque o safeno ele não chega até lá. Vocês lembram disso? O safeno ele para na articulação metatarso-falângica. Então tem que ter alguém para chegar lá. Olha só, aqui a gente vê nessa área cinza aqui, ó. Então ele chega até lá. Então toda essa face medial do hálux mesmo é inervada por esse ramo do cutâneo medial do dorso do pé. E aqui os outros ramos digitais aqui. Então o terceiro dedo é o dedo de divisão entre o cutâneo medial do dorso do pé e o cutâneo intermédio do dorso do pé, ambos ramos do fibular superficial. Cadê o cutâneo lateral do dorso do pé? Está aqui, ramo do nervo sural. Então a gente fechou aqui a inervação sensitiva do dorso do pé. Então, mais uma vez, faces adjacentes do primeiro e segundo dedos são do fibular profundo. Aí eu pego o fibular superficial e praticamente domino o dorso do pé. Cutâneo medial do dorso do pé é do terceiro dedo para medial. Puxa vida, mas a face adjacente do primeiro e segundo dedo já é do fibular profundo. Deixa o fibular profundo lá. Mas ficou uma face medial do hálux aqui sim. Então, vamos emitir um ramo para cá. Ok? E o resto está aqui. Face adjacente do segundo e terceiro dedos. Metade do terceiro dedo para a lateral, aí pega o cutâneo intermédio do dorso do pé. Até aqui, face lateral do quinto dedo, cutâneo lateral do dorso do pé, ramo do sural. Ok? Aqui, esquematizado de outra forma, então em rosa, cutâneo lateral do dorso do pé, que é ramo do sural. Tá em amarelo, faces adjacentes, primeiro e segundo dedos, fibular profundo. E toda essa área cinza clara aqui, né, sem distinção de um ou de outro, é de ramos do fibular superficial. Tá? Terceiro dedo para medial, ramo cutâneo medial do dorso do pé. Terceiro dedo para lateral, até metade do quinto dedo, cutâneo intermédio do dorso do pé. Ok? Planta do pé. Ficou faltando plantar medial e plantar lateral. Então vamos a eles. Tá? O plantar medial e lateral, como já vimos, são ramos do nervo tibial. O nervo tibial ele passa posteriormente ao maléolo medial, na goteira retromaleolar medial. O Igor que gosta muito desse assunto aí.
né? O Igor realmente tem uma predileção muito grande por goteira retromaleolar medial. Então, o nervo tibial ele está ali, a artéria tibial posterior ela está ali, tá certo? E os ramos, os nervos plantar medial e lateral, eles vão inervar todos, do ponto de vista motor, todos os músculos da planta do pé. Mas aqui a gente precisava também da inervação sensitiva. Já que eles estão ali, eles fazem esse trabalho também. E lembram qual o dedo de divisão da palma da mão? Quarto dedo. Da mesma forma, na planta do pé, quarto dedo. Então, quarto dedo para lateral vão ser ramos do planta. Desculpem, quarto dedo para medial vão ser ramos do plantar medial aqui, ok? Até metade do quarto dedo. Quarto dedo para lateral vão ser ramos do plantar lateral. Ok? Então, dedo de divisão, quarto dedo. Então, para a gente trazer a nossa conversa para próximo de um término, né, vamos ver rapidamente e resumidamente as artérias e veias do pé. Então, vamos lá. As artérias são basicamente as artérias plantar medial e lateral, que, de forma análoga aos nervos plantar medial e lateral, elas saem da artéria que está acompanhando o nervo tibial, que é a artéria tibial posterior. E a artéria dorsal do pé, que já vimos que é a continuação da artéria tibial anterior. E as veias, embora haja veias profundas que são equivalentes às artérias, nesse momento, eu só falaria do arco venoso dorsal do pé, por uma razão que a gente vai entender daqui a pouco. Então, vamos lá. Artérias e veias do pé. Então, plantar medial, plantar lateral, vocês podem ver aqui, né, acompanhando. Então, lá da goteira retromaleolar medial, vem o nervo tibial, vem a artéria tibial posterior. A gente vai encontrar também dois tendões, tendão do flexor longo do hálux, tendão do flexor longo dos dedos, tá? E quando divide o nervo para plantar medial e lateral, a artéria tibial posterior também acompanha essa divisão para a artéria plantar medial e plantar lateral. Só que aqui tem uma característica um pouco diferente da mão. A gente vai ter um arco plantar, mas ele é formado pela artéria plantar lateral. E é dali que vão sair os ramos digitais, os ramos digitais plantares comuns e próprios, ok? Então, o arco plantar, nesse caso, é formado somente pela artéria plantar lateral. No dorso do pé, a gente tem a dorsal do pé, com muita frequência também chamada de artéria pediosa, tá? Entrou no pé, ela vira artéria dorsal do pé, ou artéria pediosa. A artéria pediosa, ela tem uma importância clínica muito grande, porque ela é uma das artérias cujo pulso a gente palpa para avaliar circulação periférica. Tá? Circulação periférica é muito importante de avaliar em qualquer paciente, mas principalmente naqueles pacientes que são portadores de doenças que cursam com insuficiência arterial periférica, como diabetes, por exemplo. Então, a gente tem que ver se os pulsos periféricos estão preservados. Um pulso que a gente palpa atrás do maléolo medial é o da tibial posterior. E aqui, né, é muito fácil palpar o pulso da artéria pediosa, ou da artéria dorsal do pé, porque ele vai estar localizado lateralmente ao tendão do extensor longo do hálux, que é muito facilmente palpável, muito facilmente distinguível, tá certo? Então, não se esqueçam, artéria dorsal do pé ou artéria pediosa. Vocês podem treinar em si próprios aí, procurando palpar o pulso dessa artéria lateralmente, imediatamente lateral ao tendão do extensor longo do hálux. E, finalmente, para a gente terminar, o arco venoso dorsal do pé. O arco venoso dorsal do pé, ele recebe várias tributárias aqui de ramos tributárias, na realidade, digitais, tá certo? E o arco venoso dorsal do pé, ele, com frequência, ele é visível, né? Principalmente na posição de pé, ele é visível na maioria das pessoas, tá certo? E como ele é um arco, ele vai ter duas extremidades, uma extremidade medial e uma extremidade lateral. Aqui é que começa a circulação de retorno superficial.
As veias superficiais da perna, elas começam aqui. E as duas veias superficiais principais, elas começam no arco venoso dorsal do pé. Na sua face medial, a safena magna, tá certo? Que vai até a coxa, ela vai acompanhando ao longo da face medial da perna o nervo safeno. Ela é uma veia superficial, tá certo? E lá em cima na coxa, ela vai desembocar direto na femoral. E lateralmente, a gente tem a veia safena parva. Parvo quer dizer pequeno, menor. Magno, obviamente, quer dizer grande, maior. Então, a veia safena parva, ela vai passar posteriormente ao maléolo lateral e vai ser acompanhada pelo nervo sural, tá certo? Só que ela tem uma extensão menor. Tá? Ela vai começar ao longo da perna, ela começa a assumir uma posição mais posterior e ela é superficial, ela perfura a fáscia na região poplítea e ali ela é tributária da veia poplítea. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de hoje.